Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Daniel LaRusso não é nenhum super-herói. Ele não é forte, não é popular, não é o melhor em nada. Ele é só um adolescente comum de Nova Jersey, desses que jogam bola na rua, têm alguns amigos no bairro e sabem exatamente onde é o seu lugar no mundo. Só que, de repente, tudo muda. A mãe dele consegue um emprego melhor, na Califórnia. E pronto, adeus vida antiga. Logo nas primeiras cenas, já dá para sentir o peso disso. Eles chegam de carro no novo condomínio, um lugar simples, meio apertado, nada glamuroso. Daniel olha em volta com aquela cara de sério que eu vou morar aqui? Não tem amigos, não conhece ninguém, o calor é estranho, o clima é diferente, ele parece um peixe fora d'água. E isso vai só piorando. Tentando se enturmar, Daniel vai até a praia. Aquelas praias clássicas da Califórnia, cheias de galera jogando bola, andando de skate, ouvindo música alta. Ele tenta ser simpático, puxa conversa, conhece a Ellie, uma garota super gente boa, carismática, diferente. Rola aquele clima instantâneo. Você percebe que ele finalmente pensa, ok, talvez isso aqui não seja tão ruim. Só que filme bom não deixa a vida do protagonista fácil. Do nada surge Johnny Lawrence. E cara, Johnny é praticamente o pesadelo ambulante de qualquer adolescente. Loiro, confiante, cheio de amigos, faixa preta em karatê, ex-namorada da Ellie e com aquele olhar de não chega perto do que é meu. O clima pesa na hora. Daniel tenta manter a calma, mas Johnny é do tipo provocador. A conversa esquenta, vira discussão e quando você percebe, Daniel já está apanhando feio na areia da praia. Não é briguinha de escola, é surra mesmo. E aí a gente entende uma coisa importante. Daniel não sabe lutar. Ele tenta reagir, mas é desajeitado. Cada soco que ele dá erra, cada movimento parece errado. Enquanto isso, Johnny e os amigos dele, todos do tal dojo Cobra Kai, batem como se fosse treino. É humilhante. E o pior não é só apanhar, é apanhar na frente da garota que ele estava tentando impressionar. A partir daí, a escola vira um inferno. Johnny e a gangue começam a perseguir Daniel direto. Empurrão no corredor, zoação, intimidação, bicicleta derrubada, aquele bullying clássico, só que elevado ao nível artes marciais. Os caras sabem lutar de verdade. Daniel não tem chance. Tem uma cena especialmente tensa na ladeira de bicicleta. Ele tenta fugir, mas os caras vêm fantasiados de Halloween, perseguindo ele como se fosse filme de terror. Quando alcançam, descem a porrada sem dó. É aí que você sente o desespero do moleque. Ele não quer ser herói, ele só quer paz. E no meio dessa solidão toda, surge uma figura inesperada, o Sr. Miyagi. Até então, Miyagi é só o cara da manutenção do prédio. Quieto, simples, fala pouco, vive cuidando das plantas, ninguém dá muita bola para ele. Muito menos Daniel. Só que depois dessa surra monstruosa, quando parece que ninguém vai ajudar, é o Miyagi que aparece. E não aparece fraco não. O velhinho simplesmente desmonta os valentões com movimentos rápidos, precisos, quase sem esforço. Não é força bruta, é técnica, equilíbrio, controle. Em segundos, o que parecia impossível acontece. Os caras do Cobra Kai fogem. Daniel fica em choque. Tipo, como assim esse senhorzinho acabou de salvar minha vida? E é nesse momento que a história realmente começa a mudar. Mas esquece aquela ideia clássica de treinamento cheio de grito, soco no ar, corrida na montanha ao nascer do sol. Aqui é tudo ao contrário. E é justamente isso que faz essa parte ser tão marcante. Depois do Sr. Miyagi acabar com os caras do Cobra Kai como se estivesse espantando mosquitos, Daniel fica obcecado. Na cabeça dele só passa uma coisa: eu preciso aprender isso. Porque agora não é mais só orgulho ferido, é sobrevivência. Ele sabe que a qualquer momento Johnny e a gangue podem aparecer de novo. E da próxima vez, talvez o Miyagi não esteja por perto. Então ele pede, quase implora: me ensina karatê. Só que Miyagi não é o típico mestre de filme. Ele não faz discurso dramático, não promete transformar Daniel numa máquina de guerra. Ele só observa, quieto, até que decide ajudar, mas do jeito dele.
Primeiro, Miyagi resolve o problema com o Cobra Kai de forma adulta. Ele vai até o dojo dos caras, conversa com o Sensei Crise, que é praticamente um vilão de desenho animado de tão cruel, e faz um acordo. Daniel não será mais atacado, se ele lutar no torneio de karatê daqui a 2 meses. Ou seja, Daniel não vai poder fugir, vai ter que enfrentar todo mundo oficialmente. Imagina o peso disso. 2 meses para aprender a lutar contra um bando de faixa preta que treina há anos. Qualquer pessoa pensaria, tô morto, mas Daniel confia no Miyagi. E aí começa o treinamento. Só que não começa como ele imaginava. Nada de soco, nada de chute. Miyagi entrega uma esponja e aponta para o carro. Encerar. Daniel estranha, mas faz. Passa cera, tira cera. Passa cera, tira cera. O dia inteiro. Braço direito, braço esquerdo. No dia seguinte, pintar a cerca. Movimento para cima, movimento para baixo. Repetir, repetir, repetir. Depois lixar o chão. Depois pintar a casa. Depois carregar coisas. Cara, parece exploração de trabalho infantil disfarçada de aula. E a gente sente a frustração junto com ele. Porque Daniel tá ali esperando virar lutador. E o que ele vira é faxineiro. Os dias passam e nada de karatê. Só serviço pesado. E o pior, Miyagi não explica nada, só manda fazer. Esquerda, direita, círculo, respira, de novo. Chega uma hora que Daniel explode, e dá para entender total. Ele grita, reclama, fala que foi enganado, que só virou empregado grátis. É aquele momento clássico de "eu confiei em você". E aí vem uma das cenas mais icônicas do cinema. Miyagi manda ele atacar. Daniel vai para cima, nervoso. Miyagi tenta dar um golpe, e sem perceber, Daniel bloqueia. Perfeito, instintivo. De novo, bloqueia. Depois outro golpe, bloqueia de novo. Com os mesmos movimentos da cera, da tinta, da lixa, a ficha cai. Cada tarefa idiota era treino. Cada movimento repetitivo virou defesa muscular automática. O corpo aprendeu antes da cabeça. E isso é genial, porque não é só sobre karatê, é sobre disciplina, paciência, confiança. Daniel percebe que Miyagi não estava fazendo ele de bobo, estava construindo ele do zero, como se estivesse moldando não só o lutador, mas o caráter. A partir daí, o clima muda completamente. Agora o treinamento fica mais sério, mais focado. Equilíbrio, postura, concentração. Tem aquela cena linda no barco, Miyagi ensinando respiração, mostrando que karatê não é briga, é encontrar paz. Ele fala algo que muda tudo. Karatê é defesa, só defesa. Nada de atacar por raiva, nada de agressividade gratuita. Totalmente o oposto do Cobra Kai, que vive o lema ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. Aqui a gente começa a entender o verdadeiro conflito do filme. Não é só Daniel contra Johnny, é filosofia contra filosofia, violência contra equilíbrio, ódio contra controle. E no meio de tudo isso, nasce algo muito maior que mestre e aluno. Nasce uma amizade. Miyagi vira quase um pai para o Daniel. Aquele tipo de adulto que escuta, orienta, ensina sem gritar. E Daniel, que começou como um garoto perdido, começa a ganhar postura, confiança, presença. Ele ainda não é forte, mas já não é mais o moleque assustado da praia. Agora ele tem base, tem propósito e, principalmente, tem uma chance. E é aí que a gente começa a sentir a tensão crescer, porque o torneio está chegando, o tempo está acabando, e logo ele vai ter que provar na frente de todo mundo se tudo isso realmente funcionou. É quando não tem mais esconderijo, não tem mais treino secreto no quintal, não tem mais depois eu tento. Agora é público, é luz forte, é plateia gritando, é ganhar ou passar vergonha na frente de todo mundo. O tal do torneio finalmente chegou, e dá para sentir o nervosismo do Daniel só de olhar para a cara dele. O ginásio está lotado, arquibancada cheia, juiz, competidores aquecendo, todo mundo de kimono branco, aquele clima clássico de campeonato mesmo. Só que para a maioria ali é só esporte. Para ele não. Para ele é pessoal. Ali não é só um troféu. É enfrentar os caras que infernizaram a vida dele desde o primeiro dia. É encarar o Johnny. É provar que ele não é mais o saco de pancadas da escola. E o pior,
Ele sabe que é o menos experiente de todos. Enquanto os outros treinam há anos, ele teve só algumas semanas com o Miyagi. Qualquer erro, acabou. Antes de começar, rola aquele momento calmo entre ele e o Miyagi. Nada de discurso motivacional gigante, só coisa simples. Respirar, manter o equilíbrio, lutar com a cabeça, não com a raiva. Porque se ele entrar com ódio, perde. Isso é o que diferencia ele do Cobra Kai. E as lutas começam. No início, o Daniel tá travado, meio duro. Dá pra ver que ele tá com medo. Mas aí o corpo começa a reagir sozinho. Bloqueia, desvia, defende. Exatamente como treinou. Os movimentos da cera, da tinta, da lixa, tudo aparece naturalmente. É muito satisfatório de ver, porque você pensa, caraca, funcionou mesmo. Ele começa a ganhar confiança. Ganha uma luta, depois outra, e a galera começa a notar. A arquibancada começa a gritar o nome dele. Aquele garoto invisível, agora tem gente torcendo. Só que, claro, o Cobra Kai não joga limpo. O sensei Crise fica manipulando os alunos, mandando bater mais forte, machucar mesmo. Nada de pontuar, é ferir. E numa das lutas, um deles acerta o joelho do Daniel de propósito. Não é acidente, é maldade. O Daniel cai gritando de dor. E aí bate aquele desespero, porque parece o fim. O médico fala que ele não consegue continuar. O joelho está ferrado, ele mal consegue ficar em pé. E você sente o peso da frustração voltando. Tipo, sério que depois de tudo isso ele vai parar aqui? Daniel fica arrasado, quase chorando. Não é nem pelo troféu, é porque ele sente que vai voltar a ser o cara fraco de antes. Mas o Miyagi não deixa. Leva ele para o vestiário, faz aquela técnica de cura com as mãos, meio mística, meio espiritual, e acalma ele. Mais do que curar a perna, ele cura a cabeça. Lembra que karatê é equilíbrio, que medo é pior que dor. E pergunta, você quer continuar? Não obriga, não pressiona. A escolha é dele. E isso é importante demais. Daniel decide voltar, mesmo machucado, mesmo com medo. Só isso já mostra o quanto ele cresceu. Aí chegamos na final. Daniel versus Johnny, o momento que o filme inteiro construiu. O ginásio inteiro em silêncio. Os dois se encaram. De um lado, Johnny, forte, experiente, treinado para destruir. Do outro, Daniel, mancando, cansado, mas com um coração gigante. A luta começa tensa. Johnny parte para cima agressivo. Daniel tenta se defender, mas o joelho atrapalha. Cada golpe dói. Cada movimento é um esforço absurdo. E o placar fica apertado. Até que Daniel cai de novo. O último ponto decide tudo. Última chance. E aí vem a cena que virou história. Miyagi ensina a posição do Garça. Uma perna só, braços abertos, equilíbrio total. Todo mundo acha estranho, até meio ridículo, mas é pura concentração. Silêncio, respira. Johnny vem correndo para finalizar. Daniel salta e acerta o chute perfeito no rosto. Limpo, direto. Ponto final. O ginásio explode. Ele venceu. O garoto que apanhava na praia agora é campeão. Mas o mais bonito nem é o troféu. É o Johnny no final entregando o prêmio para ele e falando: "Você é o cara, LaRusso." Ali a rivalidade acaba. O ódio some. Fica só respeito. E quando Daniel abraça o Miyagi, levantando o troféu, não parece só vitória num torneio. Parece vitória sobre o medo, sobre a insegurança, sobre tudo que ele achava que não era capaz. Karate Kid nunca foi só sobre luta. É sobre um garoto comum aprendendo a acreditar em si mesmo. E, sinceramente, é por isso que essa história ainda funciona até hoje. Daniel LaRusso não é nenhum super-herói. Ele não é forte, não é popular, não é o melhor em nada. Ele é só um adolescente comum de Nova Jersey, desses que jogam bola na rua, têm alguns amigos no bairro e sabem exatamente onde é o seu lugar no mundo. Só que, de repente, tudo muda. A mãe dele consegue um emprego melhor, na Califórnia. E pronto, adeus vida antiga. Logo nas primeiras cenas, já dá para sentir o peso disso.
Eles chegam de carro no novo condomínio, um lugar simples, meio apertado, nada glamuroso. Daniel olha em volta com aquela cara de sério que eu vou morar aqui? Não tem amigos, não conhece ninguém, o calor é estranho, o clima é diferente, ele parece um peixe fora d'água. E isso vai só piorando. Tentando se enturmar, Daniel vai até a praia. Aquelas praias clássicas da Califórnia, cheias de galera jogando bola, andando de skate, ouvindo música alta. Ele tenta ser simpático, puxa conversa, conhece a Ellie, uma garota super gente boa, carismática, diferente. Rola aquele clima instantâneo. Você percebe que ele finalmente pensa, ok, talvez isso aqui não seja tão ruim. Só que filme bom não deixa a vida do protagonista fácil. Do nada surge Johnny Lawrence. E cara, Johnny é praticamente o pesadelo ambulante de qualquer adolescente. Loiro, confiante, cheio de amigos, faixa preta em karatê, ex-namorada da Ellie e com aquele olhar de não chega perto do que é meu. O clima pesa na hora. Daniel tenta manter a calma, mas Johnny é do tipo provocador. A conversa esquenta, vira discussão e quando você percebe, Daniel já está apanhando feio na areia da praia. Não é briguinha de escola, é surra mesmo. E aí a gente entende uma coisa importante. Daniel não sabe lutar. Ele tenta reagir, mas é desajeitado. Cada soco que ele dá erra, cada movimento parece errado. Enquanto isso, Johnny e os amigos dele, todos do tal dojo Cobra Kai, batem como se fosse treino. É humilhante. E o pior não é só apanhar, é apanhar na frente da garota que ele estava tentando impressionar. A partir daí, a escola vira um inferno. Johnny e a gangue começam a perseguir Daniel direto. Empurrão no corredor, zoação, intimidação, bicicleta derrubada, aquele bullying clássico, só que elevado ao nível artes marciais. Os caras sabem lutar de verdade. Daniel não tem chance. Tem uma cena especialmente tensa na ladeira de bicicleta. Ele tenta fugir, mas os caras vêm fantasiados de Halloween, perseguindo ele como se fosse filme de terror. Quando alcançam, descem a porrada sem dó. É aí que você sente o desespero do moleque. Ele não quer ser herói, ele só quer paz. E no meio dessa solidão toda, surge uma figura inesperada, o Sr. Miyagi. Até então, Miyagi é só o cara da manutenção do prédio. Quieto, simples, fala pouco, vive cuidando das plantas, ninguém dá muita bola para ele, muito menos Daniel. Só que depois dessa surra monstruosa, quando parece que ninguém vai ajudar, é o Miyagi que aparece. E não aparece fraco não. O velhinho simplesmente desmonta os valentões com movimentos rápidos, precisos, quase sem esforço. Não é força bruta, é técnica, equilíbrio, controle. Em segundos, o que parecia impossível acontece. Os caras do Cobra Kai fogem. Daniel fica em choque. Tipo, como assim esse senhorzinho acabou de salvar minha vida? E é nesse momento que a história realmente começa a mudar. Mas esquece aquela ideia clássica de treinamento cheio de grito, soco no ar, corrida na montanha ao nascer do sol. Aqui é tudo ao contrário. E é justamente isso que faz essa parte ser tão marcante. Depois do Sr. Miyagi acabar com os caras do Cobra Kai como se estivesse espantando mosquitos, Daniel fica obcecado. Na cabeça dele só passa uma coisa: eu preciso aprender isso. Porque agora não é mais só orgulho ferido, é sobrevivência. Ele sabe que, a qualquer momento, Johnny e a gangue podem aparecer de novo. E da próxima vez, talvez o Miyagi não esteja por perto. Então ele pede, quase implora, me ensina karatê. Só que Miyagi não é o típico mestre de filme. Ele não faz discurso dramático, não promete transformar Daniel numa máquina de guerra. Ele só observa, quieto, até que decide ajudar, mas do jeito dele. Primeiro, Miyagi resolve o problema com o Cobra Kai de forma adulta. Ele vai até o dojo dos caras, conversa com o Sensei Crise, que é praticamente um vilão de desenho animado de tão cruel, e faz um acordo. Daniel não será mais atacado, se ele lutar no torneio de karatê daqui a 2 meses. Ou seja, Daniel não vai poder fugir, vai ter que enfrentar todo mundo oficialmente. Imagina o peso disso. 2 meses para aprender a lutar contra um bando de faixa preta que treina há anos. Qualquer pessoa pensaria, tô morto, mas Daniel confia no Miyagi. E aí começa o treinamento. Só que não começa como ele imaginava.
Nada de soco, nada de chute. Miyagi entrega uma esponja e aponta para o carro. Encerar. Daniel estranha, mas faz. Passa cera, tira cera. Passa cera, tira cera. O dia inteiro. Braço direito, braço esquerdo. No dia seguinte, pintar a cerca. Movimento para cima, movimento para baixo. Repetir, repetir, repetir. Depois lixar o chão. Depois pintar a casa. Depois carregar coisas. Cara, parece exploração de trabalho infantil disfarçada de aula. E a gente sente a frustração junto com ele. Porque Daniel tá ali esperando virar lutador. E o que ele vira é faxineiro. Os dias passam e nada de karatê. Só serviço pesado. E o pior, Miyagi não explica nada. Só manda fazer. Esquerda, direita. Círculo, respira, de novo. Chega uma hora que Daniel explode. E dá para entender total. Ele grita, reclama, fala que foi enganado, que só virou empregado grátis. É aquele momento clássico de "eu confiei em você". E aí vem uma das cenas mais icônicas do cinema. Miyagi manda ele atacar. Daniel vai para cima, nervoso. Miyagi tenta dar um golpe e, sem perceber, Daniel bloqueia. Perfeito, instintivo. De novo, bloqueia. Depois outro golpe, bloqueia de novo. Com os mesmos movimentos da cera, da tinta, da lixa, a ficha cai. Cada tarefa idiota era treino. Cada movimento repetitivo virou defesa muscular automática. O corpo aprendeu antes da cabeça. E isso é genial, porque não é só sobre karatê, é sobre disciplina, paciência, confiança. Daniel percebe que Miyagi não estava fazendo ele de bobo, estava construindo ele do zero, como se estivesse moldando não só o lutador, mas o caráter. A partir daí, o clima muda completamente. Agora o treinamento fica mais sério, mais focado. Equilíbrio, postura, concentração. Tem aquela cena linda no barco, Miyagi ensinando respiração, mostrando que karatê não é briga, é encontrar paz. Ele fala algo que muda tudo. Karatê é defesa, só defesa. Nada de atacar por raiva, nada de agressividade gratuita. Totalmente o oposto do Cobra Kai, que vive o lema ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. Aqui a gente começa a entender o verdadeiro conflito do filme. Não é só Daniel contra Johnny, é filosofia contra filosofia, violência contra equilíbrio, ódio contra controle. E no meio de tudo isso, nasce algo muito maior que mestre e aluno. Nasce uma amizade. Miyagi vira quase um pai para o Daniel. Aquele tipo de adulto que escuta, orienta, ensina sem gritar. E Daniel, que começou como um garoto perdido, começa a ganhar postura, confiança, presença. Ele ainda não é forte, mas já não é mais o moleque assustado da praia. Agora ele tem base, tem propósito e, principalmente, tem uma chance. E é aí que a gente começa a sentir a tensão crescer, porque o torneio está chegando, o tempo está acabando e logo ele vai ter que provar na frente de todo mundo se tudo isso realmente funcionou. É quando não tem mais esconderijo, não tem mais treino secreto no quintal, não tem mais "depois eu tento". Agora é público, é luz forte, é plateia gritando, é ganhar ou passar vergonha na frente de todo mundo. O tal do torneio finalmente chegou, e dá para sentir o nervosismo do Daniel só de olhar para a cara dele. O ginásio está lotado, arquibancada cheia, juiz, competidores aquecendo, todo mundo de kimono branco, aquele clima clássico de campeonato mesmo. Só que para a maioria ali é só esporte. Para ele não. Para ele é pessoal. Ali não é só um troféu. É enfrentar os caras que infernizaram a vida dele desde o primeiro dia. É encarar o Johnny. É provar que ele não é mais o saco de pancadas da escola. E o pior, ele sabe que é o menos experiente de todos. Enquanto os outros treinam há anos, ele teve só algumas semanas com o Miyagi. Qualquer erro, acabou. Antes de começar, rola aquele momento calmo entre ele e o Miyagi. Nada de discurso motivacional gigante, só coisa simples. Respirar, manter o equilíbrio, lutar com a cabeça, não com a raiva. Porque se ele entrar com ódio, perde. Isso é o que diferencia ele do Cobra Kai. E as lutas começam. No início, o Daniel tá travado, meio duro. Dá pra ver que ele tá com medo. Mas aí o corpo começa a reagir sozinho. Bloqueia, desvia,
defende, exatamente como treinou. Os movimentos da cera, da tinta, da lixa, tudo aparece naturalmente. É muito satisfatório de ver, porque você pensa, caraca, funcionou mesmo. Ele começa a ganhar confiança, ganha uma luta, depois outra, e a galera começa a notar. A arquibancada começa a gritar o nome dele. Aquele garoto invisível agora tem gente torcendo. Só que, claro, o Cobra Kai não joga limpo. O sensei Crise fica manipulando os alunos, mandando bater mais forte, machucar mesmo. Nada de pontuar, é ferir. E numa das lutas, um deles acerta o joelho do Daniel de propósito. Não é acidente, é maldade. O Daniel cai gritando de dor. E aí bate aquele desespero, porque parece o fim. O médico fala que ele não consegue continuar. O joelho está ferrado, ele mal consegue ficar em pé. E você sente o peso da frustração voltando. Tipo, sério que depois de tudo isso ele vai parar aqui? Daniel fica arrasado, quase chorando. Não é nem pelo troféu, é porque ele sente que vai voltar a ser o cara fraco de antes. Mas o Miyagi não deixa. Leva ele para o vestiário, faz aquela técnica de cura com as mãos, meio mística, meio espiritual, e acalma ele. Mais do que curar a perna, ele cura a cabeça. Lembra que karatê é equilíbrio, que medo é pior que dor. E pergunta, você quer continuar? Não obriga, não pressiona. A escolha é dele. E isso é importante demais. Daniel decide voltar, mesmo machucado, mesmo com medo. Só isso já mostra o quanto ele cresceu. Aí chegamos na final. Daniel versus Johnny, o momento que o filme inteiro construiu. O ginásio inteiro em silêncio. Os dois se encaram. De um lado, Johnny, forte, experiente, treinado para destruir. Do outro, Daniel, mancando, cansado, mas com coração gigante. A luta começa tensa. Johnny parte para cima agressivo. Daniel tenta se defender, mas o joelho atrapalha. Cada golpe dói. Cada movimento é um esforço absurdo. E o placar fica apertado. Até que Daniel cai de novo. O último ponto decide tudo. Última chance. E aí vem a cena que virou história. Miyagi ensina a posição do garça. Uma perna só, braços abertos, equilíbrio total. Todo mundo acha estranho, até meio ridículo, mas é pura concentração. Silêncio, respira. Johnny vem correndo para finalizar. Daniel salta e acerta o chute perfeito no rosto. Limpo, direto. Ponto final. O ginásio explode. Ele venceu. O garoto que apanhava na praia agora é campeão. Mas o mais bonito nem é o troféu. É o Johnny no final entregando o prêmio para ele e falando: "Você é o cara, LaRusso." Ali a rivalidade acaba, o ódio some, fica só respeito. E quando Daniel abraça o Miyagi, levantando o troféu, não parece só vitória num torneio. Parece vitória sobre o medo, sobre a insegurança, sobre tudo que ele achava que não era capaz. Karate Kid nunca foi só sobre luta. É sobre um garoto comum aprendendo a acreditar em si mesmo. E, sinceramente, é por isso que essa história ainda funciona até hoje. Daniel LaRusso não é nenhum super-herói. Ele não é forte, não é popular, não é o melhor em nada. Ele é só um adolescente comum de Nova Jersey. Desses que jogam bola na rua, têm alguns amigos no bairro e sabem exatamente onde é o seu lugar no mundo. Só que, de repente, tudo muda. A mãe dele consegue um emprego melhor, na Califórnia. E pronto, adeus vida antiga. Logo nas primeiras cenas, já dá para sentir o peso disso. Eles chegam de carro no novo condomínio, um lugar simples, meio apertado, nada glamuroso. Daniel olha em volta com aquela cara de: sério que eu vou morar aqui? Não tem amigos, não conhece ninguém, o calor é estranho, o clima é diferente, ele parece um peixe fora d'água. E isso vai só piorando. Tentando se enturmar, Daniel vai até a praia. Aquelas praias clássicas da Califórnia, cheias de galera jogando bola, andando de skate, ouvindo música alta. Ele tenta ser simpático, puxa conversa, conhece a Ellie, uma garota super gente boa, carismática, diferente. Rola aquele clima instantâneo. Você percebe que ele finalmente pensa: ok, talvez isso aqui não seja tão ruim.
Só que filme bom não deixa a vida do protagonista fácil. Do nada surge Johnny Lawrence. E cara, Johnny é praticamente o pesadelo ambulante de qualquer adolescente. Loiro, confiante, cheio de amigos, faixa preta em karatê, ex-namorada da Ellie e com aquele olhar de não chega perto do que é meu. O clima pesa na hora. Daniel tenta manter a calma, mas Johnny é do tipo provocador. A conversa esquenta, vira discussão e quando você percebe, Daniel já tá apanhando feio na areia da praia. Não é briguinha de escola, é surra mesmo. E aí a gente entende uma coisa importante. Daniel não sabe lutar. Ele tenta reagir, mas é desajeitado. Cada soco que ele dá erra, cada movimento parece errado. Enquanto isso, Johnny e os amigos dele, todos do tal dojo Cobra Kai, batem como se fosse treino. É humilhante. E o pior não é só apanhar, é apanhar na frente da garota que ele estava tentando impressionar. A partir daí, a escola vira um inferno. Johnny e a gangue começam a perseguir Daniel direto. Empurrão no corredor, zoação, intimidação, bicicleta derrubada, aquele bullying clássico, só que elevado ao nível artes marciais. Os caras sabem lutar de verdade. Daniel não tem chance. Tem uma cena especialmente tensa na ladeira de bicicleta. Ele tenta fugir, mas os caras vêm fantasiados de Halloween, perseguindo ele como se fosse filme de terror. Quando alcançam, descem a porrada sem dó. É aí que você sente o desespero do moleque. Ele não quer ser herói, ele só quer paz. E no meio dessa solidão toda, surge uma figura inesperada, o Sr. Miyagi. Até então, Miyagi é só o cara da manutenção do prédio. Quieto, simples, fala pouco, vive cuidando das plantas, ninguém dá muita bola para ele, muito menos Daniel. Só que depois dessa surra monstruosa, quando parece que ninguém vai ajudar, é o Miyagi que aparece. E não aparece fraco não. O velhinho simplesmente desmonta os valentões com movimentos rápidos, precisos, quase sem esforço. Não é força bruta, é técnica, equilíbrio, controle. Em segundos, o que parecia impossível acontece. Os caras do Cobra Kai fogem. Daniel fica em choque. Tipo, como assim esse senhorzinho acabou de salvar minha vida? E é nesse momento que a história realmente começa a mudar. Mas esquece aquela ideia clássica de treinamento cheio de grito, soco no ar, corrida na montanha ao nascer do sol. Aqui é tudo ao contrário. E é justamente isso que faz essa parte ser tão marcante. Depois do Sr. Miyagi acabar com os caras do Cobra Kai como se estivesse espantando mosquitos, Daniel fica obcecado. Na cabeça dele só passa uma coisa: eu preciso aprender isso. Porque agora não é mais só orgulho ferido, é sobrevivência. Ele sabe que, a qualquer momento, Johnny e a gangue podem aparecer de novo. E da próxima vez, talvez o Miyagi não esteja por perto. Então ele pede, quase implora, me ensina karatê. Só que Miyagi não é o típico mestre de filme. Ele não faz discurso dramático, não promete transformar Daniel numa máquina de guerra. Ele só observa, quieto, até que decide ajudar, mas do jeito dele. Primeiro, Miyagi resolve o problema com o Cobra Kai de forma adulta. Ele vai até o dojo dos caras, conversa com o Sensei Crise, que é praticamente um vilão de desenho animado de tão cruel, e faz um acordo. Daniel não será mais atacado, se ele lutar no torneio de karatê daqui a 2 meses. Ou seja, Daniel não vai poder fugir, vai ter que enfrentar todo mundo oficialmente. Imagina o peso disso. 2 meses para aprender a lutar contra um bando de faixa preta que treina há anos. Qualquer pessoa pensaria, tô morto, mas Daniel confia no Miyagi. E aí começa o treinamento. Só que não começa como ele imaginava. Nada de soco, nada de chute. Miyagi entrega uma esponja e aponta para o carro. Encerar. Daniel estranha, mas faz. Passa cera, tira cera. Passa cera, tira cera. O dia inteiro. Braço direito, braço esquerdo. No dia seguinte, pintar a cerca. Movimento para cima, movimento para baixo. Repetir, repetir, repetir. Depois lixar o chão. Depois pintar a casa. Depois carregar coisas. Cara, parece exploração de trabalho infantil disfarçada de aula. E a gente sente a frustração junto com ele. Porque Daniel tá ali esperando virar lutador. E o que ele vira é faxineiro. Os dias passam e nada de karatê. Só serviço pesado. E o pior, Miyagi não explica nada, só manda fazer.
Esquerda, direita. Círculo, respira, de novo. Chega uma hora que Daniel explode, e dá para entender total. Ele grita, reclama, fala que foi enganado, que só virou empregado grátis. É aquele momento clássico de "eu confiei em você". E aí vem uma das cenas mais icônicas do cinema. Miyagi manda ele atacar. Daniel vai para cima, nervoso. Miyagi tenta dar um golpe, e sem perceber, Daniel bloqueia. Perfeito, instintivo. De novo, bloqueia. Depois outro golpe, bloqueia de novo. Com os mesmos movimentos da cera, da tinta, da lixa, a ficha cai. Cada tarefa idiota era treino. Cada movimento repetitivo virou defesa muscular automática. O corpo aprendeu antes da cabeça. E isso é genial, porque não é só sobre karatê, é sobre disciplina, paciência, confiança. Daniel percebe que Miyagi não estava fazendo ele de bobo, estava construindo ele do zero. Como se estivesse moldando não só o lutador, mas o caráter. A partir daí, o clima muda completamente. Agora o treinamento fica mais sério, mais focado. Equilíbrio, postura, concentração. Tem aquela cena linda no barco, Miyagi ensinando respiração, mostrando que karatê não é briga, é encontrar paz. Ele fala algo que muda tudo. Karatê é defesa, só defesa. Nada de atacar por raiva, nada de agressividade gratuita. Totalmente o oposto do Cobra Kai, que vive o lema ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. Aqui a gente começa a entender o verdadeiro conflito do filme. Não é só Daniel contra Johnny, é filosofia contra filosofia, violência contra equilíbrio, ódio contra controle. E no meio de tudo isso, nasce algo muito maior que mestre e aluno. Nasce uma amizade. Miyagi vira quase um pai para o Daniel. Aquele tipo de adulto que escuta, orienta, ensina sem gritar. E Daniel, que começou como um garoto perdido, começa a ganhar postura, confiança, presença. Ele ainda não é forte, mas já não é mais o moleque assustado da praia. Agora ele tem base, tem propósito e, principalmente, tem uma chance. E é aí que a gente começa a sentir a tensão crescer, porque o torneio está chegando, o tempo está acabando e logo ele vai ter que provar na frente de todo mundo se tudo isso realmente funcionou. É quando não tem mais esconderijo, não tem mais treino secreto no quintal, não tem mais "depois eu tento". Agora é público, é luz forte, é plateia gritando, é ganhar ou passar vergonha na frente de todo mundo. O tal do torneio finalmente chegou, e dá para sentir o nervosismo do Daniel só de olhar para a cara dele. O ginásio está lotado, arquibancada cheia, juiz, competidores aquecendo, todo mundo de kimono branco, aquele clima clássico de campeonato mesmo. Só que para a maioria ali é só esporte. Para ele não. Para ele é pessoal. Ali não é só um troféu. É enfrentar os caras que infernizaram a vida dele desde o primeiro dia. É encarar o Johnny. É provar que ele não é mais o saco de pancadas da escola. E o pior, ele sabe que é o menos experiente de todos. Enquanto os outros treinam há anos, ele teve só algumas semanas com o Miyagi. Qualquer erro, acabou. Antes de começar, rola aquele momento calmo entre ele e o Miyagi. Nada de discurso motivacional gigante, só coisa simples. Respirar, manter o equilíbrio, lutar com a cabeça, não com a raiva. Porque se ele entrar com ódio, perde. Isso é o que diferencia ele do Cobra Kai. E as lutas começam. No início, o Daniel tá travado, meio duro. Dá pra ver que ele tá com medo. Mas aí o corpo começa a reagir sozinho. Bloqueia, desvia, defende. Exatamente como treinou. Os movimentos da cera, da tinta, da lixa, tudo aparece naturalmente. É muito satisfatório de ver, porque você pensa, caraca, funcionou mesmo. Ele começa a ganhar confiança. Ganha uma luta, depois outra, e a galera começa a notar. A arquibancada começa a gritar o nome dele. Aquele garoto invisível, agora tem gente torcendo. Só que, claro, o Cobra Kai não joga limpo. O sensei Crise fica manipulando os alunos, mandando bater mais forte, machucar mesmo. Nada de pontuar, é ferir. E numa das lutas, um deles acerta o joelho do Daniel de propósito. Não é acidente, é maldade.
O Daniel cai gritando de dor. E aí bate aquele desespero, porque parece o fim. O médico fala que ele não consegue continuar. O joelho está ferrado, ele mal consegue ficar em pé. E você sente o peso da frustração voltando. Tipo, sério que depois de tudo isso ele vai parar aqui? Daniel fica arrasado, quase chorando. Não é nem pelo troféu, é porque ele sente que vai voltar a ser o cara fraco de antes. Mas o Miyagi não deixa. Leva ele para o vestiário, faz aquela técnica de cura com as mãos, meio mística, meio espiritual, e acalma ele. Mais do que curar a perna, ele cura a cabeça. Lembra que karatê é equilíbrio, que medo é pior que dor. E pergunta, você quer continuar? Não obriga, não pressiona. A escolha é dele. E isso é importante demais. Daniel decide voltar, mesmo machucado, mesmo com medo. Só isso já mostra o quanto ele cresceu. Aí chegamos na final. Daniel versus Johnny, o momento que o filme inteiro construiu. O ginásio inteiro em silêncio. Os dois se encaram. De um lado, Johnny, forte, experiente, treinado para destruir. Do outro, Daniel, mancando, cansado, mas com coração gigante. A luta começa tensa. Johnny parte para cima agressivo. Daniel tenta se defender, mas o joelho atrapalha. Cada golpe dói. Cada movimento é um esforço absurdo. E o placar fica apertado. Até que Daniel cai de novo. O último ponto decide tudo. Última chance. E aí vem a cena que virou história. Miyagi ensina a posição do garça. Uma perna só, braços abertos, equilíbrio total. Todo mundo acha estranho, até meio ridículo, mas é pura concentração. Silêncio, respira. Johnny vem correndo para finalizar. Daniel salta e acerta o chute perfeito no rosto. Limpo, direto. Ponto final. O ginásio explode. Ele venceu. O garoto que apanhava na praia agora é campeão. Mas o mais bonito nem é o troféu. É o Johnny no final entregando o prêmio para ele e falando: "Você é o cara, LaRusso." Ali a rivalidade acaba, o ódio some, fica só respeito. E quando Daniel abraça o Miyagi, levantando o troféu, não parece só vitória num torneio. Parece vitória sobre o medo, sobre a insegurança, sobre tudo que ele achava que não era capaz. Karate Kid nunca foi só sobre luta. É sobre um garoto comum aprendendo a acreditar em si mesmo. E, sinceramente, é por isso que essa história ainda funciona até hoje. Daniel LaRusso não é nenhum super-herói. Ele não é forte, não é popular, não é o melhor em nada. Ele é só um adolescente comum de Nova Jersey, desses que jogam bola na rua, têm alguns amigos no bairro e sabem exatamente onde é o seu lugar no mundo. Só que, de repente, tudo muda. A mãe dele consegue um emprego melhor, na Califórnia. E pronto, adeus vida antiga. Logo nas primeiras cenas, já dá para sentir o peso disso. Eles chegam de carro no novo condomínio, um lugar simples, meio apertado, nada glamuroso. Daniel olha em volta com aquela cara de: sério que eu vou morar aqui? Não tem amigos, não conhece ninguém, o calor é estranho, o clima é diferente, ele parece um peixe fora d'água. E isso vai só piorando. Tentando se enturmar, Daniel vai até a praia. Aquelas praias clássicas da Califórnia, cheias de galera jogando bola, andando de skate, ouvindo música alta. Ele tenta ser simpático, puxa conversa, conhece a Ellie, uma garota super gente boa, carismática, diferente. Rola aquele clima instantâneo. Você percebe que ele finalmente pensa: ok, talvez isso aqui não seja tão ruim. Só que filme bom não deixa a vida do protagonista fácil. Do nada surge Johnny Lawrence. E cara, Johnny é praticamente o pesadelo ambulante de qualquer adolescente. Loiro, confiante, cheio de amigos, faixa preta em karatê, ex-namorada da Ellie e com aquele olhar de não chega perto do que é meu. O clima pesa na hora. Daniel tenta manter a calma, mas Johnny é do tipo provocador. A conversa esquenta, vira discussão e quando você percebe, Daniel já está apanhando feio na areia da praia. Não é briguinha de escola, é surra mesmo. E aí a gente entende uma coisa importante. Daniel não sabe lutar. Ele tenta reagir, mas é desajeitado. Cada soco que ele dá, erra.
cada movimento parece errado. Enquanto isso, Johnny e os amigos dele, todos do tal dojo Cobra Kai, batem como se fosse treino. É humilhante. E o pior não é só apanhar, é apanhar na frente da garota que ele estava tentando impressionar. A partir daí, a escola vira um inferno. Johnny e a gangue começam a perseguir Daniel direto. Empurrão no corredor, zoação, intimidação, bicicleta derrubada, aquele bullying clássico, só que elevado ao nível artes marciais. Os caras sabem lutar de verdade. Daniel não tem chance. Tem uma cena especialmente tensa na ladeira de bicicleta. Ele tenta fugir, mas os caras vêm fantasiados de Halloween, perseguindo ele como se fosse filme de terror. Quando alcançam, descem a porrada sem dó. É aí que você sente o desespero do moleque. Ele não quer ser herói, ele só quer paz. E no meio dessa solidão toda, surge uma figura inesperada, o Sr. Miyagi. Até então, Miyagi é só o cara da manutenção do prédio. Quieto, simples, fala pouco, vive cuidando das plantas, ninguém dá muita bola para ele, muito menos Daniel. Só que depois dessa surra monstruosa, quando parece que ninguém vai ajudar, é o Miyagi que aparece. E não aparece fraco não. O velhinho simplesmente desmonta os valentões com movimentos rápidos, precisos, quase sem esforço. Não é força bruta, é técnica, equilíbrio, controle. Em segundos, o que parecia impossível acontece. Os caras do Cobra Kai fogem. Daniel fica em choque. Tipo, como assim esse senhorzinho acabou de salvar minha vida? E é nesse momento que a história realmente começa a mudar. Mas esquece aquela ideia clássica de treinamento cheio de gritos, soco no ar, corrida na montanha ao nascer do sol. Aqui é tudo ao contrário. E é justamente isso que faz essa parte ser tão marcante. Depois do Sr. Miyagi acabar com os caras do Cobra Kai como se estivesse espantando mosquitos, Daniel fica obcecado. Na cabeça dele só passa uma coisa: eu preciso aprender isso. Porque agora não é mais só orgulho ferido, é sobrevivência. Ele sabe que, a qualquer momento, Johnny e a gangue podem aparecer de novo. E da próxima vez, talvez o Miyagi não esteja por perto. Então ele pede, quase implora, me ensina karatê. Só que Miyagi não é o típico mestre de filme. Ele não faz discurso dramático, não promete transformar Daniel numa máquina de guerra. Ele só observa, quieto, até que decide ajudar, mas do jeito dele. Primeiro, Miyagi resolve o problema com o Cobra Kai de forma adulta. Ele vai até o dojo dos caras, conversa com o Sensei Crise, que é praticamente um vilão de desenho animado de tão cruel, e faz um acordo. Daniel não será mais atacado, se ele lutar no torneio de karatê daqui a 2 meses. Ou seja, Daniel não vai poder fugir, vai ter que enfrentar todo mundo oficialmente. Imagina o peso disso. 2 meses para aprender a lutar contra um bando de faixa preta que treina há anos. Qualquer pessoa pensaria, tô morto. Mas Daniel confia no Miyagi. E aí começa o treinamento. Só que não começa como ele imaginava. Nada de soco, nada de chute. Miyagi entrega uma esponja e aponta para o carro. Encerar. Daniel estranha, mas faz. Passa cera, tira cera. Passa cera, tira cera. O dia inteiro. Braço direito, braço esquerdo. No dia seguinte, pintar a cerca. Movimento para cima, movimento para baixo. Repetir, repetir, repetir. Depois lixar o chão. Depois pintar a casa. Depois carregar coisas. Cara, parece exploração de trabalho infantil disfarçada de aula. E a gente sente a frustração junto com ele. Porque Daniel tá ali esperando virar lutador. E o que ele vira é faxineiro. Os dias passam e nada de karatê. Só serviço pesado. E o pior, Miyagi não explica nada, só manda fazer. Esquerda, direita, círculo, respira, de novo. Chega uma hora que Daniel explode, e dá para entender total. Ele grita, reclama, fala que foi enganado, que só virou empregado grátis. É aquele momento clássico de "eu confiei em você". E aí vem uma das cenas mais icônicas do cinema. Miyagi manda ele atacar. Daniel vai para cima, nervoso. Miyagi tenta dar um golpe. E, sem perceber, Daniel bloqueia. Perfeito, instintivo. De novo, bloqueia. Depois outro golpe. Bloqueia de novo. Com os mesmos movimentos da cera, da tinta, da lixa, a ficha cai. Cada tarefa idiota era treino.
Cada movimento repetitivo virou defesa muscular automática. O corpo aprendeu antes da cabeça. E isso é genial, porque não é só sobre karatê, é sobre disciplina, paciência, confiança. Daniel percebe que Miyagi não estava fazendo ele de bobo, estava construindo ele do zero, como se estivesse moldando não só o lutador, mas o caráter. A partir daí, o clima muda completamente. Agora o treinamento fica mais sério, mais focado. Equilíbrio, postura, concentração. Tem aquela cena linda no barco, Miyagi ensinando respiração, mostrando que karatê não é briga, é encontrar paz. Ele fala algo que muda tudo. Karatê é defesa, só defesa. Nada de atacar por raiva, nada de agressividade gratuita. Totalmente o oposto do Cobra Kai, que vive o lema ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. Aqui a gente começa a entender o verdadeiro conflito do filme. Não é só Daniel contra Johnny, é filosofia contra filosofia, violência contra equilíbrio, ódio contra controle. E no meio de tudo isso, nasce algo muito maior que mestre e aluno. Nasce uma amizade. Miyagi vira quase um pai para o Daniel. Aquele tipo de adulto que escuta, orienta, ensina sem gritar. E Daniel, que começou como um garoto perdido, começa a ganhar postura, confiança, presença. Ele ainda não é forte, mas já não é mais o moleque assustado da praia. Agora ele tem base, tem propósito e, principalmente, tem uma chance. E é aí que a gente começa a sentir a tensão crescer, porque o torneio está chegando, o tempo está acabando e logo ele vai ter que provar na frente de todo mundo se tudo isso realmente funcionou. É quando não tem mais esconderijo, não tem mais treino secreto no quintal, não tem mais depois eu tento. Agora é público, é luz forte, é plateia gritando, é ganhar ou passar vergonha na frente de todo mundo. O tal do torneio finalmente chegou e dá para sentir o nervosismo do Daniel só de olhar para a cara dele. O ginásio tá lotado, arquibancada cheia, juiz, competidores aquecendo, todo mundo de kimono branco, aquele clima clássico de campeonato mesmo. Só que para a maioria ali é só esporte. Para ele não. Para ele é pessoal. Ali não é só um troféu. É enfrentar os caras que infernizaram a vida dele desde o primeiro dia. É encarar o Johnny. É provar que ele não é mais o saco de pancadas da escola. E o pior, ele sabe que é o menos experiente de todos. Enquanto os outros treinam há anos, ele teve só algumas semanas com o Miyagi. Qualquer erro, acabou. Antes de começar, rola aquele momento calmo entre ele e o Miyagi. Nada de discurso motivacional gigante, só coisa simples. Respirar, manter o equilíbrio, lutar com a cabeça, não com a raiva. Porque se ele entrar com ódio, perde. Isso é o que diferencia ele do Cobra Kai. E as lutas começam. No início, o Daniel tá travado, meio duro. Dá pra ver que ele tá com medo. Mas aí o corpo começa a reagir sozinho. Bloqueia, desvia, defende. Exatamente como treinou. Os movimentos da cera, da tinta, da lixa, tudo aparece naturalmente. É muito satisfatório de ver, porque você pensa, caraca, funcionou mesmo. Ele começa a ganhar confiança. Ganha uma luta, depois outra, e a galera começa a notar. A arquibancada começa a gritar o nome dele. Aquele garoto invisível, agora tem gente torcendo. Só que, claro, o Cobra Kai não joga limpo. O sensei Crise fica manipulando os alunos, mandando bater mais forte, machucar mesmo. Nada de pontuar, é ferir. E numa das lutas, um deles acerta o joelho do Daniel de propósito. Não é acidente, é maldade. O Daniel cai gritando de dor. E aí bate aquele desespero, porque parece o fim. O médico fala que ele não consegue continuar. O joelho está ferrado, ele mal consegue ficar em pé. E você sente o peso da frustração voltando. Tipo, sério que depois de tudo isso ele vai parar aqui? Daniel fica arrasado, quase chorando. Não é nem pelo troféu, é porque ele sente que vai voltar a ser o cara fraco de antes. Mas o Miyagi não deixa. Leva ele para o vestiário, faz aquela técnica de cura com as mãos, meio mística, meio espiritual, e acalma ele. Mais do que curar a perna, ele cura a cabeça. Lembra que karatê é equilíbrio.
que medo é pior que dor, e pergunta: você quer continuar? Não obriga, não pressiona. A escolha é dele, e isso é importante demais. Daniel decide voltar, mesmo machucado, mesmo com medo. Só isso já mostra o quanto ele cresceu. Aí chegamos na final. Daniel versus Johnny, o momento que o filme inteiro construiu. O ginásio inteiro em silêncio. Os dois se encaram. De um lado, Johnny, forte, experiente, treinado para destruir. Do outro, Daniel, mancando, cansado, mas com um coração gigante. A luta começa tensa. Johnny parte para cima agressivo. Daniel tenta se defender, mas o joelho atrapalha. Cada golpe dói. Cada movimento é um esforço absurdo. E o placar fica apertado. Até que Daniel cai de novo. O último ponto decide tudo. Última chance. E aí vem a cena que virou história. Miyagi ensina a posição do garça. Uma perna só, braços abertos, equilíbrio total. Todo mundo acha estranho, até meio ridículo, mas é pura concentração. Silêncio, respira. Johnny vem correndo para finalizar. Daniel salta e acerta o chute perfeito no rosto. Limpo, direto. Ponto final. O ginásio explode. Ele venceu. O garoto que apanhava na praia agora é campeão. Mas o mais bonito nem é o troféu. É o Johnny no final entregando o prêmio para ele e falando: você é o cara, LaRusso. Ali a rivalidade acaba, o ódio some, fica só respeito. E quando Daniel abraça o Miyagi, levantando o troféu, não parece só vitória num torneio. Parece vitória sobre o medo, sobre a insegurança, sobre tudo que ele achava que não era capaz. Karate Kid nunca foi só sobre luta. É sobre um garoto comum aprendendo a acreditar em si mesmo. E, sinceramente, é por isso que essa história ainda funciona até hoje. Daniel LaRusso não é nenhum super-herói. Ele não é forte, não é popular, não é o melhor em nada. Ele é só um adolescente comum de Nova Jersey. Desses que jogam bola na rua, têm alguns amigos no bairro e sabem exatamente onde é o seu lugar no mundo. Só que, de repente, tudo muda. A mãe dele consegue um emprego melhor, na Califórnia. E pronto, adeus vida antiga. Logo nas primeiras cenas, já dá para sentir o peso disso. Eles chegam de carro no novo condomínio, um lugar simples, meio apertado, nada glamuroso. Daniel olha em volta com aquela cara de: sério que eu vou morar aqui? Não tem amigos, não conhece ninguém, o calor é estranho, o clima é diferente, ele parece um peixe fora d'água. E isso vai só piorando. Tentando se enturmar, Daniel vai até a praia. Aquelas praias clássicas da Califórnia, cheias de galera jogando bola, andando de skate, ouvindo música alta. Ele tenta ser simpático, puxa conversa, conhece a Ellie, uma garota super gente boa, carismática, diferente. Rola aquele clima instantâneo. Você percebe que ele finalmente pensa: ok, talvez isso aqui não seja tão ruim. Só que filme bom não deixa a vida do protagonista fácil. Do nada surge Johnny Lawrence. E cara, Johnny é praticamente o pesadelo ambulante de qualquer adolescente. Loiro, confiante, cheio de amigos, faixa preta em karatê, ex-namorada da Ellie e com aquele olhar de não chega perto do que é meu. O clima pesa na hora. Daniel tenta manter a calma, mas Johnny é do tipo provocador. A conversa esquenta, vira discussão e quando você percebe, Daniel já está apanhando feio na areia da praia. Não é briguinha de escola, é surra mesmo. E aí a gente entende uma coisa importante. Daniel não sabe lutar. Ele tenta reagir, mas é desajeitado. Cada soco que ele dá erra, cada movimento parece errado. Enquanto isso, Johnny e os amigos dele, todos do tal dojo Cobra Kai, batem como se fosse treino. É humilhante. E o pior não é só apanhar, é apanhar na frente da garota que ele estava tentando impressionar. A partir daí, a escola vira um inferno. Johnny e a gangue começam a perseguir Daniel direto. Empurrão no corredor, zoação, intimidação, bicicleta derrubada, aquele bullying clássico, só que elevado ao nível artes marciais. Os caras sabem lutar de verdade. Daniel não tem chance. Tem uma cena especialmente tensa na ladeira de bicicleta. Ele tenta fugir, mas os caras vêm fantasiados de Halloween, perseguindo ele como se fosse filme de terror.
Quando alcançam, descem a porrada sem dó. É aí que você sente o desespero do moleque. Ele não quer ser herói, ele só quer paz. E no meio dessa solidão toda, surge uma figura inesperada, o Sr. Miyagi. Até então, Miyagi é só o cara da manutenção do prédio. Quieto, simples, fala pouco, vive cuidando das plantas. Ninguém dá muita bola para ele, muito menos Daniel. Só que depois dessa surra monstruosa, quando parece que ninguém vai ajudar, é o Miyagi que aparece. E não aparece fraco, não. O velhinho simplesmente desmonta os valentões com movimentos rápidos, precisos, quase sem esforço. Não é força bruta, é técnica, equilíbrio, controle. Em segundos, o que parecia impossível acontece. Os caras do Cobra Kai fogem. Daniel fica em choque. Tipo, como assim esse senhorzinho acabou de salvar minha vida? E é nesse momento que a história realmente começa a mudar. Mas esquece aquela ideia clássica de treinamento cheio de grito, soco no ar, corrida na montanha ao nascer do sol. Aqui é tudo ao contrário. E é justamente isso que faz essa parte ser tão marcante. Depois do Sr. Miyagi acabar com os caras do Cobra Kai como se estivesse espantando mosquitos, Daniel fica obcecado. Na cabeça dele só passa uma coisa: eu preciso aprender isso. Porque agora não é mais só orgulho ferido, é sobrevivência. Ele sabe que, a qualquer momento, Johnny e a gangue podem aparecer de novo. E da próxima vez, talvez o Miyagi não esteja por perto. Então ele pede, quase implora: me ensina karatê. Só que Miyagi não é o típico mestre de filme. Ele não faz discurso dramático, não promete transformar Daniel numa máquina de guerra. Ele só observa, quieto, até que decide ajudar, mas do jeito dele. Primeiro, Miyagi resolve o problema com o Cobra Kai de forma adulta. Ele vai até o dojo dos caras, conversa com o Sensei Crise, que é praticamente um vilão de desenho animado de tão cruel, e faz um acordo. Daniel não será mais atacado se ele lutar no torneio de karatê daqui a 2 meses. Ou seja, Daniel não vai poder fugir, vai ter que enfrentar todo mundo oficialmente. Imagina o peso disso. 2 meses para aprender a lutar contra um bando de faixa preta que treina há anos. Qualquer pessoa pensaria, tô morto. Mas Daniel confia no Miyagi. E aí começa o treinamento. Só que não começa como ele imaginava. Nada de soco, nada de chute. Miyagi entrega uma esponja e aponta para o carro. Encerar. Daniel estranha, mas faz. Passa cera, tira cera. Passa cera, tira cera. O dia inteiro. Braço direito, braço esquerdo. No dia seguinte, pintar a cerca. Movimento para cima, movimento para baixo. Repetir, repetir, repetir. Depois lixar o chão. Depois pintar a casa. Depois carregar coisas. Cara, parece exploração de trabalho infantil disfarçada de aula. E a gente sente a frustração junto com ele. Porque Daniel tá ali esperando virar lutador. E o que ele vira é faxineiro. Os dias passam e nada de karatê. Só serviço pesado. E o pior, Miyagi não explica nada, só manda fazer. Esquerda, direita, círculo, respira, de novo. Chega uma hora que Daniel explode, e dá para entender total. Ele grita, reclama, fala que foi enganado, que só virou empregado grátis. É aquele momento clássico de "eu confiei em você". E aí vem uma das cenas mais icônicas do cinema. Miyagi manda ele atacar. Daniel vai para cima, nervoso. Miyagi tenta dar um golpe. E, sem perceber, Daniel bloqueia. Perfeito, instintivo. De novo, bloqueia. Depois outro golpe. Bloqueia de novo. Com os mesmos movimentos da cera, da tinta, da lixa, a ficha cai. Cada tarefa idiota era treino. Cada movimento repetitivo virou defesa muscular automática. O corpo aprendeu antes da cabeça. E isso é genial, porque não é só sobre karatê, é sobre disciplina, paciência, confiança. Daniel percebe que Miyagi não estava fazendo ele de bobo, estava construindo ele do zero, como se estivesse moldando não só o lutador, mas o caráter. A partir daí, o clima muda completamente. Agora o treinamento fica mais sério, mais focado. Equilíbrio, postura, concentração. Tem aquela cena linda no barco, Miyagi ensinando respiração, mostrando que karatê não é briga, é encontrar paz. Ele fala algo que muda tudo. Karatê é defesa, só defesa.
Nada de atacar por raiva, nada de agressividade gratuita. Totalmente o oposto do Cobra Kai, que vive o lema ataque primeiro, ataque forte, sem piedade. Aqui a gente começa a entender o verdadeiro conflito do filme. Não é só Daniel contra Johnny, é filosofia contra filosofia, violência contra equilíbrio, ódio contra controle. E no meio de tudo isso, nasce algo muito maior que mestre e aluno. Nasce uma amizade. Miyagi vira quase um pai para o Daniel. Aquele tipo de adulto que escuta, orienta, ensina sem gritar. E Daniel, que começou como um garoto perdido, começa a ganhar postura, confiança, presença. Ele ainda não é forte, mas já não é mais o moleque assustado da praia. Agora ele tem base, tem propósito e, principalmente, tem uma chance. E é aí que a gente começa a sentir a tensão crescer, porque o torneio está chegando, o tempo está acabando, e logo ele vai ter que provar na frente de todo mundo se tudo isso realmente funcionou. É quando não tem mais esconderijo, não tem mais treino secreto no quintal, não tem mais depois eu tento. Agora é público, é luz forte, é plateia gritando, é ganhar ou passar vergonha na frente de todo mundo. O tal do torneio finalmente chegou, e dá para sentir o nervosismo do Daniel só de olhar para a cara dele. O ginásio está lotado, arquibancada cheia, juiz, competidores aquecendo, todo mundo de kimono branco, aquele clima clássico de campeonato mesmo. Só que para a maioria ali é só esporte. Para ele não. Para ele é pessoal. Ali não é só um troféu. É enfrentar os caras que infernizaram a vida dele desde o primeiro dia. É encarar o Johnny. É provar que ele não é mais o saco de pancadas da escola. E o pior, ele sabe que é o menos experiente de todos. Enquanto os outros treinam há anos, ele teve só algumas semanas com o Miyagi. Qualquer erro, acabou. Antes de começar, rola aquele momento calmo entre ele e o Miyagi. Nada de discurso motivacional gigante, só coisa simples. Respirar, manter o equilíbrio, lutar com a cabeça, não com a raiva. Porque se ele entrar com ódio, perde. Isso é o que diferencia ele do Cobra Kai. E as lutas começam. No início, o Daniel tá travado, meio duro. Dá pra ver que ele tá com medo. Mas aí o corpo começa a reagir sozinho. Bloqueia, desvia, defende. Exatamente como treinou. Os movimentos da cera, da tinta, da lixa, tudo aparece naturalmente. É muito satisfatório de ver, porque você pensa, caraca, funcionou mesmo. Ele começa a ganhar confiança. Ganha uma luta, depois outra, e a galera começa a notar. A arquibancada começa a gritar o nome dele. Aquele garoto invisível agora tem gente torcendo. Só que, claro, o Cobra Kai não joga limpo. O sensei Crise fica manipulando os alunos, mandando bater mais forte, machucar mesmo. Nada de pontuar, é ferir. E numa das lutas, um deles acerta o joelho do Daniel de propósito. Não é acidente, é maldade. O Daniel cai gritando de dor. E aí bate aquele desespero, porque parece o fim. O médico fala que ele não consegue continuar. O joelho está ferrado, ele mal consegue ficar em pé. E você sente o peso da frustração voltando. Tipo, sério que depois de tudo isso ele vai parar aqui? Daniel fica arrasado, quase chorando. Não é nem pelo troféu, é porque ele sente que vai voltar a ser o cara fraco de antes. Mas o Miyagi não deixa. Leva ele para o vestiário, faz aquela técnica de cura com as mãos, meio mística, meio espiritual, e acalma ele. Mais do que curar a perna, ele cura a cabeça. Lembra que karatê é equilíbrio, que medo é pior que dor. E pergunta, você quer continuar? Não obriga, não pressiona. A escolha é dele. E isso é importante demais. Daniel decide voltar, mesmo machucado, mesmo com medo. Só isso já mostra o quanto ele cresceu. Aí chegamos na final. Daniel versus Johnny, o momento que o filme inteiro construiu. O ginásio inteiro em silêncio. Os dois se encaram. De um lado, Johnny, forte, experiente, treinado para destruir. Do outro, Daniel, mancando, cansado, mas com um coração gigante. A luta começa tensa. Johnny parte para cima agressivo. Daniel tenta se defender, mas o joelho atrapalha.
Cada golpe dói, cada movimento é um esforço absurdo, e o placar fica apertado, até que Daniel cai de novo. O último ponto decide tudo, última chance. E aí vem a cena que virou história. Miyagi ensina a posição do garça, uma perna só, braços abertos, equilíbrio total. Todo mundo acha estranho, até meio ridículo, mas é pura concentração. Silêncio, respira, Johnny vem correndo para finalizar. Daniel salta e acerta o chute perfeito no rosto. Limpo, direto. Ponto final. O ginásio explode. Ele venceu. O garoto que apanhava na praia agora é campeão. Mas o mais bonito nem é o troféu. É o Johnny, no final, entregando o prêmio para ele e falando: "Você é o cara, LaRusso." Ali a rivalidade acaba, o ódio some, fica só respeito. E quando Daniel abraça o Miyagi, levantando o troféu, não parece só vitória num torneio. Parece vitória sobre o medo, sobre a insegurança, sobre tudo que ele achava que não era capaz. Karate Kid nunca foi só sobre luta. É sobre um garoto comum aprendendo a acreditar em si mesmo. E, sinceramente, é por isso que essa história ainda funciona até hoje. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.